Vamos então, João, aos destaques do seu jornal O Dia, líder em credibilidade há 73 anos. Vamos lá, Magela, a manchete, principal da edição de hoje do seu jornal O Dia, ela mostra que o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o presidente Kennedy Alencar, bloqueou os recursos da Prefeitura de Teresina para garantir a folha de pagamento. Havia uma expectativa de que, de repente, a atual gestão de Dr. Pessoa poderia deixar o salário de dezembro para o pagamento ser efetuado no ano que vem, no mês que vem, já na gestão do prefeito Silvio Mendes. Então, uma medida liminar em caráter de urgência, colocada aí, decisão do presidente Kennedy Alencar, fez com que os recursos da prefeitura para pagamento de servidores ficassem bloqueados, Isso, sem dúvida nenhuma, vai garantir que os servidores municipais recebam seus salários ainda neste mês, obviamente evitando que essa conta fique para o próximo prefeito, uma ação que se deu após denúncia apresentada pela equipe de transição, liderada pelo vice-prefeito eleito Jeová Alencar. Já tivemos até ligações hoje com referência a isso, João. Tipo assim, válido essa intervenção, esse dinheiro bloqueado para garantir esse pagamento. Só que vamos dizer, o funcionário, o servidor está esperando que esse pagamento seja feito antes da virada. Sim, e vai ser feito, até porque o recurso está bloqueado. Eu acredito que agora não tem nenhum motivo para deixar para o ano que vem. Uma outra informação, e aí ontem o presidente do Tribunal de Contas, Kennedy Alencar, esteve na redação do Sistema Dia de Comunicação, concedeu uma entrevista demorada, muito esclarecedora ao jornalista Douglas Cordeiro, no Dia News. Ele comentou algumas questões bem interessantes, viu, Magela? Ele foi questionado, por exemplo, por que o presidente do Tribunal de Contas, por que o presidente do Tribunal de Justiça tem acompanhado o governador Rafael Fonteles naquelas agendas internacionais que o governador tem realizado a outros países. Ele falou algo bem interessante. Ele disse, olha, essas agendas o governador normalmente faz atrás de recursos, atrás de investimentos. Então, uma forma, a presença do presidente da Corte de Contas, do presidente do Tribunal de Justiça, estar nessa comitiva, garante uma segurança jurídica, porque aí você transforma uma viagem, não uma viagem de governo, mas uma viagem de Estado. A gente sabe que muitos investidores, na hora, claro, de decidir aonde vai investir seus recursos, e aí a gente está falando de milhões de reais, de bilhões de reais, empreendimentos em setores econômicos muito fortes, eles têm uma preocupação muito grande com a segurança jurídica. E no Brasil há, muitas vezes, dúvidas em relação a isso. Então a presença, tanto da Corte de Contas quanto do próprio Judiciário, garante que aquela política que está sendo ali apresentada, o governador está buscando investimentos, é uma política de Estado e não uma política de governo. E sinaliza, de certa forma, para os investidores internacionais que há uma segurança jurídica naquilo que o governador tem apresentado. É uma entrevista que foi bastante, de fato, esclarecedora. Está completa na página 3 do Jornal O Dia, no portal odia.com e no canal do Sistema O Dia no YouTube, a entrevista com o presidente do TCE, Kennedy Barros. E aí, em relação, a gente viu no domingo, a queda daquela ponte, o desabamento terrível daquela ponte lá entre Tocantins e o Maranhão. E ontem a equipe do Jornal O Dia procurou o DENIT, aqui no Piauí, para avaliar como é que está a situação das pontes, tanto as pontes que cruzam, que ligam o Piauí com o Maranhão, assim como também as pontes que ficam aqui no perímetro urbano de Teresina. O presidente, aliás, o superintendente Ribamar Bastos, deixou bem claro que o DENIT faz sim um monitoramento em relação a essas pontes. Ele disse que a ponte da Frei Serafim precisa sim de uma reforma urgente, isso está sendo estudado, está sendo trabalhado. É a capa do Caderno em Dia, do Jornal O Dia, A superintendente falou que, na verdade, tem 5 pontes no Piauí que demandam, que demandam obras de reforma, Algumas ainda não começaram, mas está aí, obviamente, no planejamento do DENIT, sendo a ponte JK aquela que demanda um olhar atento, mais urgente, até pela demanda de veículos, A gente está falando da principal ponte de Teresina, que liga a Zona Leste ao centro da capital, mas o DENIT está muito atento, está de olho nisso.
Só mais um destaque é que o governo, ontem inclusive o Natan esteve lá na Assembleia Legislativa, acompanhou essa discussão mais de perto. O governo do estado quer zerar o ICMS de itens da cesta básica, né? É uma discussão que já está no bojo da reforma tributária lá no Congresso Nacional. O governo do Piauí precisa regulamentar isso aqui também e está caminhando para isso. Vai haver outras alterações. Há, de certa forma, uma mudança na cobrança de alíquota em relação a outros produtos. Mas a cesta básica é para ser protegida. Está na página 2 do seu jornal O Dia, Lei da Incredibilidade, há 73 anos no Piauí. Bom dia, Natanael, seja sempre bem-vindo. 24 hoje, praticamente aí Natal. E aí o seu bom dia e os seus destaques aí de hoje do seu Jornal Dia. É isso, Magela, bom dia para você, bom dia ao João, bom dia a toda a nossa equipe e toda a nossa audiência, né? Só aproveitando aqui a fala do João sobre essa questão do ICMS, né? O governo mandou esse projeto para a Assembleia Legislativa, que deve ser aprovado, né? Ontem os deputados fizeram um esforço concentrado já para discutir essa matéria, porque ela precisa ser aprovada ainda em 2024 para valer em 2025. E a compensação que foi apresentada, né, uma das formas de compensação é o aumento da chamada alíquota modal, que é a alíquota do ICMS aplicada para os itens e produtos que não têm tributação específica. Vai sair de 21% para 22,5%. É um aumento na prática de 1,5% do ICMS. Já tem reação, viu, João? Ontem, a Associação dos Produtores de Soja do Piauí divulgou uma nota de repúdio a esse aumento do ICMS encaminhado pelo governo do estado para aprovação na Assembleia Legislativa. De acordo com o presidente da associação, Janailton Fritzen, a legislação com reajuste de 1,5% foi aprovada sem qualquer diálogo com o setor produtivo ou sociedade civil. Então, questionamentos que devem aí, inclusive, continuar durante o ano de 2025, né? Uma vez que essa proposta de aumento passou de forma muito rápida, João. O projeto chegou na Assembleia Legislativa, os deputados já estavam no recesso, foram convocados para as comissões e o plenário para aprovar essa matéria de forma rápida, né? Sem o debate que foi marcado. Você lembra bem das últimas vezes que a gente falava de ICMS, era um debate muito amplo que contava inclusive com a presença de vários setores ali nas discussões da Assembleia Legislativa. Dessa vez foi algo assim meio até de surpresa para alguns setores, esse aumento do ICMS, né? O governo, de certa forma, fez um aceno, né, com essa isenção dos itens da cesta básica, mas, por outro lado, essa compensação, segundo os produtores de soja, os produtores rurais do Piauí, pode causar impactos significativos, não só na produção agrícola, mas em vários setores. De fato, a discussão foi muito pequena, né? Na verdade, não houve tempo hábil para a discussão. Como você disse, o projeto chegou em caráter de urgência, foi aprovado. É, de fato, algo que normalmente se tem como estratégia em assuntos polêmicos, né? E principalmente porque mexe com setores muito influentes, de certa forma, no cenário político, como é o caso dos produtores rurais. Agora, de fato, quando a gente fala em tributação, normalmente não se pode abrir mão de um recurso sem dizer aonde haverá compensação. E o que o governo do estado tem feito, apresentou o projeto de lei, foi mais ou menos nesse sentido. Por um lado, abre mão dos impostos relacionados à cesta básica, e aí é importante porque tem um caráter social, aqueles produtos que todo mundo consome, né? O arroz, o feijão, enfim, de fato beneficia todo mundo, principalmente os mais pobres, porque são produtos que todo mundo precisa consumir diariamente. Por outro lado, você aumenta a alíquota de setores que, por mais que reclamem, eles têm condições de pagar. A gente está falando, obviamente, de setores importantes da economia, que tem todo o direito de reivindicar, até porque a gente sabe o peso da carga tributária, mas acredito que quando o governo propõe esse tipo de alíquota, ele sabe que são para alguns segmentos que há uma certa margem, até porque a gente tem acompanhado a produção agrícola no Piauí. O governo do estado tem como argumento também o de que agora tem investido na questão das estradas ali no Cerrado, que é uma diferença de um passado recente, quando você realmente não tinha nem estrada
para fazer o tráfego, né, da produção agrícola, e aí os empresários, os produtores rurais realmente tinham toda a razão de contribuir para o desenvolvimento do Estado e receber muito pouco em troca. Agora o Estado tem começado a se fazer mais presente, enfim, vamos acompanhar essa discussão e ver como é que vai ficar.